Efeitos da ressurreição. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 58. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Assim diz a palavra do Senhor nessa nossa última reflexão sobre Páscoa, ressurreição, enfim. Primeiro de Coríntios 15 trata a respeito da ressurreição. É o texto mais extenso a respeito da ressurreição. É o texto, eu diria, mais completo, mais explicativo a respeito da ressurreição, que é a base da nossa fé. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo é a base da nossa fé. Em 1 Coríntios, capítulo 15, eu diria que temos o tratado da ressurreição. E quando falamos a respeito da ressurreição, nós combatemos também a ideia da reencarnação, que é uma ideia trazida pelo Espiritismo, que é aquela ideia que as pessoas morrem e depois elas podem voltar a reviver num outro corpo. As Escrituras não aceitam esta explicação como sendo possível a vida humana. Diz a Bíblia que nós morremos e depois da nossa morte vem um juízo e não vem a possibilidade de uma outra vida, pelo menos nesta terra, senão na eternidade com o Senhor ou na eternidade com o sofrimento eterno. Portanto, reencarnação não existe. Reencarnação é um engano em que as pessoas são convidadas a viverem de forma irresponsável, acreditando que terão uma segunda chance. A chance que nós temos é enquanto vivemos. Portanto, capítulo 15 de Coríntios rejeita a ideia do espiritismo totalmente, mas também há aqui, por assim dizer, uma rejeição do materialismo, que é aquela ideia de que a vida é baseada apenas na quantidade de coisas que nós temos, construímos, amealhamos à nossa volta. O materialismo é a proposta que o mundo nos traz de negarmos que existe, de facto, algo que esteja para além do material. A ressurreição é a prova de que nós somos mais do que coisas, nós somos mais do que matéria. Nós não somos a soma das coisas que conseguimos adquirir nesta vida. Nós somos muito mais do que isso e temos que nos ver assim. Por outro lado, a verdade da ressurreição nos convida a uma vida de fé, de esperança. Há pessoas que vivem céticas, sem esperança. Há pessoas que pensam que o melhor desta vida deve ser vivido aqui e agora e que não há uma vida após a morte, que não há nada que se possa esperar após a morte.
A ressurreição nos ensina de que há vida sim após a morte e que existe uma esperança pós-túmulo. Portanto, nós somos convidados a sermos donos de uma esperança que encontramos em Cristo, uma esperança que nos faz olhar para a vida além do que nós experimentamos aqui. Portanto, precisamos de facto crer na ressurreição como um fato histórico, como um fato divino, para não sermos apanhados por essas ideias que diminuem com certeza a nossa vida. 3 linhas para refletirmos. A primeira delas é que a ressurreição causa um primeiro efeito, e esse efeito está aqui colocado. A ressurreição garante a transformação do nosso corpo. Esse é o primeiro efeito da ressurreição colocado aqui pelo apóstolo. Ele diz: a carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus. Ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E se Jesus Cristo chegar, enquanto nós estamos vivos, nós seremos transformados. Portanto, o pecado, ele danificou a nossa integridade física. O tempo passa e o corpo, muitas vezes, conforme temos testemunhado, vai perdendo as suas capacidades, as suas faculdades de visão, audição, tato, vigor e etc. Nós somos provas de que o corpo que carregamos é fraco. Precisamos de um corpo transformado, precisamos de um corpo onde a morte já não é uma realidade. Um corpo onde a morte foi retirada, onde a morte é vencida pela vitória de Jesus Cristo. E nós teremos este corpo transformado quando o nosso Senhor nos ressuscitar. Portanto, a ressurreição é a garantia de que tudo aquilo que nós desejamos hoje para as nossas vidas, fisicamente falando, um dia há de se consumar. Porque a ressurreição é a transformação de nosso corpo fraco e perecível em um corpo glorioso, um corpo semelhante ao que Jesus hoje tem. E se nós, de facto, lidamos com doenças crônicas, se hoje lidamos com problemas físicos, hoje lidamos com a fragilidade do nosso corpo. E nós podemos nos alegrar hoje na esperança de que um dia nós teremos um corpo totalmente transformado, totalmente glorioso, um corpo que não esteja mais sujeito, ao impacto da morte. Portanto, a ressurreição garante a transformação do nosso corpo. Este é o primeiro efeito. O segundo efeito é que a ressurreição garante a vitória sobre a morte. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. E o apóstolo pergunta: morte, onde está a tua força? Onde está o teu aguilhão? E ele faz essa pergunta 2 vezes. É um fato interessante observarmos que morte na Bíblia não significa extinção. Morte na Bíblia significa separação. Quando nós morremos fisicamente, o nosso corpo separa-se da alma, ou a nossa alma separa-se do nosso corpo. E quando dizemos que um homem está espiritualmente morto, estamos a dizer que a alma daquela pessoa está separada de Deus, está separada do Espírito de Deus. Ali ocorre a morte física. Portanto, morte não é desaparecimento, morte não é extinção, morte é apenas separação. E esses 2 problemas são resolvidos na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo pergunta: morte, onde é que está o teu aguilhão? Morte, onde é que está o teu veneno mortal? Aguilhão é a picada, a farinha de um inseto venenoso que pode matar.
E o apóstolo pega essa ideia e ele faz aqui um jogo de palavras em termos metafóricos, e ele diz que a morte perdeu o seu veneno mortal. O aguilhão da morte, que é o pecado, perdeu o seu poder mortal. O aguilhão é o pecado que morde, mas agora nós sabemos que, uma vez que estamos em Cristo, o salário da morte já foi pago. O salário do pecado, que é a morte, já foi pago. E todos nós já não estamos mais debaixo do poder do pecado. E que este aguilhão, ele já não tem força. Já não existe. A morte não nos causa mais medo em Cristo. Cristo venceu ao ressuscitar, dando-nos esperança que também nós ressuscitaremos. E se nós vamos ressuscitar, então está resolvido o problema da morte, quer em termos físicos, quer em termos espirituais. Se ao ressuscitar teremos corpos gloriosos, então a morte perde o seu poder. Se ao ressuscitar vamos inaugurar uma nova era em que estaremos com Deus por toda a eternidade, não separados dele, então o problema da morte espiritual também perde o seu poder. É claro que hoje, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, nós passamos a nos relacionar com Deus, mas um dia nós havemos de relacionar-nos com Deus de forma mais plena, mais completa e mais satisfatória. A ressurreição garante a vitória sobre a morte no sentido absoluto do termo, no sentido absoluto da palavra. Em terceiro lugar, a ressurreição garante que vale a pena trabalhar por Cristo, porque o apóstolo diz já no último versículo, portanto. E essa expressão, portanto, ela é conclusiva, ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo, ela tem um poder de nos mover, ela tem um poder de mudar a nossa consciência e de não deixar os nossos braços secos. A ressurreição de Jesus Cristo, ela tem o poder de nos dar motivação para trabalharmos por Cristo. Portanto, é uma conclusão que cabe perfeitamente a tudo aquilo que já se disse até este ponto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Firmes e constantes. Uma atitude estática, sejam firmes na palavra, sejam constantes na palavra. Sabemos que o mundo vai nos propor vários caminhos, sabemos que o mundo vai nos propor várias crenças, sabemos que este mundo vai nos convidar a interpretar a vida de uma maneira que nem sempre ela é coerente com a nossa fé. Nós precisamos manter firmeza e constância relativamente àquilo que nós acreditamos na palavra do Senhor. Essa atitude não muda, irmãos, é estática. O nosso compromisso com aquilo que a Bíblia ensina, o nosso compromisso com a fé e crer na ressurreição de Jesus Cristo é uma questão de fé, é uma questão de permanecer firme na palavra do Senhor. Portanto, se nós nos abrirmos a outras crenças, nós podemos nos equivocar profundamente. Então o apóstolo faz essa conclusão de que precisamos desenvolver uma atitude estática no sentido de que a nossa fé ela não precisa mudar, ela é firme, ela é consistente, ela pode de facto nos dar alicerce, fundamento para vivermos. Em segundo lugar, o apóstolo, neste caso, usa uma expressão que nos convida a uma atitude dinâmica. Diz que temos que ser sempre abundantes no serviço do Senhor. Por um lado, temos que crer de forma estática, por outro lado, temos que, em função do que cremos, desenvolvermos uma resposta. E a resposta é dinâmica. É ser sempre abundante.
Abundância significa excedente. É abundante aquilo que excede. Portanto, há aqui uma expectativa de que nós havemos de exceder na obra do Senhor. Nós seremos abundantes. Não só serviremos a Deus, mas nós serviremos de forma abundante. O nosso serviço vai transbordar e as pessoas vão testemunhar isso para a honra e glória do nosso Senhor. Se cremos de facto que Jesus morreu por nós, seremos gratos por tamanha generosidade de Deus, abundantes na obra do Senhor, excedendo expectativas. Ao percebermos o que nós ganhamos em Jesus Cristo, ao percebermos a grandeza da nossa salvação, ao tomarmos consciência daquilo que aguardamos pela ressurreição que o Senhor tem para nós, não há nenhuma resposta que não venha a ser esta, de servir. Serviço são boas obras de gratidão. Quando nós servimos a Deus, estamos a dizer: Senhor, obrigado por uma vida que faça sentido, porque sei que isto não é vão. A convicção da ressurreição deveria varrer da nossa alma o apego pelas coisas desta vida e nos levar a uma vida de serviço, serviço incansável, serviço generoso, serviço abundante ao Senhor. Se nós encontramos crentes medíocres, é porque ainda não perceberam quem são em Jesus Cristo, ainda não ganharam a consciência, a sua fé ainda não ganhou densidade a respeito daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. O dia que perceberem que as suas vidas têm sentido e é possível de facto vivê-la por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, eles haverão de responder em serviço. Tendo dito isto, permitam-me 3 afirmações. Nós temos uma recompensa. Nós temos a recompensa não porque merecemos, porque tudo é graça, até a própria recompensa. Deus se alegra ao vê-lo trabalhando na obra dele enquanto Jesus não volta. Lembre-se sempre disto. Enquanto Jesus não volta, nós podemos alegrar o coração de aquele que olhou-nos e compadeceu-se da nossa miséria e veio na nossa direção e nos socorreu. Nós podemos sempre, irmãos, e devemos sempre servir ao Senhor, porque isto traz-lhe alegria e satisfação. Não sei como tem sido a sua vida, mas lembre-se, se você não é um trabalhador na seara do Senhor, na obra do Senhor, isso diz muito a respeito da sua fé. A sua fé precisa crescer, o seu conhecimento a respeito do nosso Salvador precisa crescer. E quando ele crescer, também vai crescer o compromisso, vai crescer a dedicação e vai crescer a vida de serviço. Por favor, não cruze os seus braços, porque a sua obra é o reflexo da sua fé. Em segundo lugar, ele teve um corpo glorioso na ressurreição. Nós também teremos, porque todas essas coisas foram conquistadas para nós. Imagine naqueles irmãos, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, mas por alguma razão não conseguem andar, se movem através de uma carinha de rodas, ou aquelas pessoas que são cegas, por alguma razão não conseguem ver. Poderíamos enumerar aqui uma série de deficiências físicas. Imagina que no dia da ressurreição, todas essas pessoas estarão restauradas, totalmente íntegras diante de Deus e vão adorar ao nosso Senhor por toda a eternidade. Isto é fantástico, isto é maravilhoso. Todos aqueles que morreram em Cristo, todos aqueles que hoje padecem com as suas dores no corpo, na alma, um dia nós estaremos com esses queridos irmãos por toda a eternidade. Que grande esperança, que sentido a ressurreição traz para as nossas vidas. Isso
enche o nosso coração não só de alegria, mas de conforto. Um conforto que nenhum homem poderia nos dar. Por fim, agradeça a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, porque através dela nós teremos um novo corpo, nós teremos a vitória sobre a morte e a esperança para uma vida que sempre sonhamos ter. Que o Senhor abençoe o seu coração e que você encontre alegria, sentido, significado diante do efeito da ressurreição de Jesus Cristo na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Que assim seja, para a glória de Deus, mas também para a nossa alegria, em nome de Jesus Cristo. Amém.